Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila Góes e esse é o canal Você Precisa de Cor, e por aqui a gente tem vídeo novo toda semana para deixar a sua casa ainda mais incrível. E no vídeo de hoje eu vou te dar várias ideias de como dividir um ambiente sem precisar fazer paredes. Vamos lá? Bom, gente, esse vídeo surgiu da ideia que eu estava fazendo um projeto para uma cliente. Ela queria dividir ambientes, porém não queria construir uma parede com alvenaria. Então a gente foi buscando soluções, inclusive uma das soluções eu trouxe aqui para vocês. E eu pensei, esse pode ser um ótimo tema lá pro canal, porque as pessoas podem estar pesquisando como dividir um ambiente sem construir paredes, sem precisar fazer uma alvenaria, certo? Então resolvi trazer aqui algumas soluções e algumas ideias que a gente pode fazer para dividir ambientes sem precisar de toda essa mão de obra. Bora lá então pro vídeo? Primeira dica que eu trouxe aqui foi uma solução que eu também dei para uma amiga minha que queria dividir um espaço na casa de praia dela, porém não queria ter esse trabalho de erguer paredes. Eu falei para ela, por que você não faz com drywall? O drywall, ele trata-se também de um estilo de parede, né? Ele vai ser uma construção de parede, porém uma construção a seco. Então ele vai funcionar da seguinte forma, a gente vai ter a estrutura e placas de gesso. A estrutura é essa aqui e as placas de gesso que são fixadas ali. Ele tem uma acústica muito boa, então ele é muito bom para dividir ambientes. Por exemplo, essa minha amiga, ela queria transformar um pedaço da sala dela num quarto, né? Na casa de praia, e não queria fazer todo aquele processo de tijolo, argamassa, emassar, pintura. Drywall, ele se torna muito mais fácil nesse sentido. É claro que ele vai ter um pouco mais de trabalho, mas é muito mais vantajoso com relação à parede, então é muito mais fácil a gente construir uma parede de drywall, sem contar que ele é muito mais leve, ele é muito mais fácil de manusear, e normalmente a mesma pessoa que faz drywall é a mesma que dá todo o acabamento, né? Normalmente, não é regra, mas você consegue encontrar profissionais que fazem desde a parte da estrutura até a colocação ali e até a finalização, a pintura. Então você não precisa ter muitos funcionários, muitos profissionais nessa etapa, né? Diferente de construir uma parede, e é muito mais fácil, muito mais rápido, uma construção muito mais limpa. Então essa é uma ótima solução. Você pode até fazer alguns nichos nele, se você não quer uma parede propriamente dita, transformar ele com alguns nichos. É só a gente fazer os recortes ali nos lugares certinhos, onde não tá pegando a estrutura, que fica muito interessante, muito bacana. É uma solução super simples e super fácil para quem quer dividir o ambiente e não quer ter todo o trabalho de construir uma parede. Da mesma forma, podemos fazer também essa divisão em madeira, tanto MDF quanto MDP, madeira natural. Porém, trabalhando nessa área, já digo para vocês que o custo de construir uma parede em madeira ela é muito mais elevado, pelo menos comparação MDF com o drywall, ele é muito mais elevado. Então, o que normalmente eu sugiro para os meus clientes, se você quer revestir uma parede toda de madeira e você ainda não tem essa parede, faz a parede em drywall, não dá o acabamento, e a gente faz o revestimento dessa parede em madeira. Porque para fazer em MDF, por exemplo, a gente tem que fazer toda uma estrutura, a gente tem que construir, como a gente construiria com tijolo, a gente tem que botar uma chapa aqui, botar estruturas no meio, ela acaba se tornando muito mais cara. Nesse processo, o drywall é mais barato. Então, minha sugestão é, quer fazer em madeira, a gente coloca um drywall e reveste essa parede, que vai sair muito mais em conta do que fazer ela só em madeira. Muitas pessoas que não têm essa noção de preço acabam falando, vou fazer toda em madeira para não ter esse trabalho de usar dois materiais, mas acaba se tornando muito mais caro. Agora, se você não quer uma solução permanente, quer uma coisa ali que seja meio móvel, que foi inclusive o que eu dei de sugestão para essa minha cliente, porque essa minha cliente ela tinha um espaço de atendimento, e quando ela fosse realizar um atendimento ali mais personalizado, digamos assim, utilizando uma maca, ela queria que tivesse um biombo para que a pessoa ficasse mais à vontade, né? Para quem tá no outro atendimento não visse quem tá ali. Então já dei spoiler do que eu sugeri para ela. Então eu sugeri um biombo. Então um biombo ele pode ser fixo ou pode ser móvel. Existem modelos maravilhosos no mercado, ele pode ser mais escondidinho, ficar ali mais escondidinho, ou pode ficar mais aparente.
E foi essa sugestão, como eu falei, que eu dei para minha cliente, porque ela queria uma coisa que fosse móvel, que ela não precisasse ficar ali o tempo todo, porém quando ela fosse realizar esse atendimento na maca, para dar um pouco mais de privacidade para a paciente dela, a gente abre esse biombo, coloca ali, coloca a maca atrás e fica super discreto, super funcional. Então o biombo também é uma ótima sugestão, você pode dividir, criar espaços no seu ambiente através do biombo, seja ele fixo ou móvel. Eu acho muito mais interessante fazer ele móvel, porque aí você consegue brincar ali com os teus espaços. E tem os modelos lindos no mercado, a gente consegue comprar pronto ou mandar fazer, que vai super te atender nesse quesito. Outra sugestão de divisão de ambientes, ainda mantendo a luminosidade do lugar e mantendo um pouco da visão do outro espaço, são os muxarabes. Eu já fiz um vídeo aqui no Shorts e lá no Instagram também falando sobre os muxarabes, o que é, como são feitos. Tá bem completinho, então se você não assistiu, ó, se inscreve no canal para não perder esses vídeos mais curtinhos que eu faço com várias dicas. E o muxarabe nada mais é do que essa treliça, como se fosse uma treliça. Ele pode ser feito em madeira, pode ser feito em ferro e formam esses quadradinhos. E esses quadradinhos a gente vai usar para dividir espaços ou para criar ambientes. Eles estão super em alta, a gente tá vendo várias mostras de decoração, o uso do muxarabe, e fica super bonito pra gente dividir e criar esses espaços individualizados um do outro. E assim como o muxarabe, uma outra ideia também que a gente pode dividir tanto para espaços internos quanto para espaços externos é o cobogó. O cobogó é uma criação brasileira, que são esses tijolos vazados, e é super interessante porque foram 3 engenheiros que criaram e os nomes trazem as iniciais deles, que eu não vou lembrar agora, eu só lembro que o último Gó é Góis, né, por causa do meu sobrenome. Talvez seja meu parente, talvez. Então formam os nomes deles, que eu vou deixar aqui embaixo, desses 3 engenheiros formam as iniciais do cobogó. Ele foi muito utilizado uns tempos atrás no Brasil e voltou com tudo recentemente um pouco mais estilizado, né, com os tijolos mais diferenciados, com cores, tanto na parte interna, mas principalmente na parte externa da casa. Eles ficam super bonitos, que são esses elementos vazados, né? Então eles também trazem essa luminosidade do outro espaço e você consegue ter uma visão parcial do outro espaço. Gosto muito dessa solução, acho super bonito e dá pra gente criar espaços bem interessantes usando ele. E ainda falando em espaços que a gente pode compartilhar e pode ter uma visualização maior, eu vou trazer aqui pra vocês uma outra inspiração, que são os brisés ou os painéis ripados. Brisés são essas estacas de madeira que a gente coloca entre os ambientes. Elas podem ser fixas ou também podem ser móveis, então elas podem dar uma fechadinha e trazer a privacidade total para o espaço, ou elas podem ser fixas. Claro que o móvel ele vai depender de um outro sistema, então vai ter um custo um pouquinho maior, mas vai trazer realmente essa privacidade para o teu espaço. Os brisés também estão sendo bastante usados, eu utilizo muito nos meus projetos quando eu quero trazer essa divisão entre os ambientes e dar um pouco mais de privacidade para o espaço. Eu gosto bastante dessa solução e eu acho que é uma ótima ideia para fazer nos projetos. Outra ideia para dividir ambientes são os painéis usinados. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar 10 anos atrás nessa área de interiores, os painéis usinados eram uma super novidade. Eu até cheguei a fazer um post lá no meu blog, mas hoje em dia eles já estão mais popularizados. Eles podem ser tanto na madeira quanto no ferro. A gente encontra até mesmo para vender. Fazendo essa pesquisa para esse vídeo, eu vi que a gente encontra umas placas prontas, então você consegue comprar as placas prontas para utilizar aí na sua casa. Eles são painéis mais leves, podem ter vários tipos de desenho e vai depender aí realmente do teu projeto e de como você quer dividir esse teu ambiente. Dá pra gente utilizar esses painéis usinados, fica super bonito e dá pra gente criar um espaço bem interessante com eles. E aí, partindo para essa ideia de móveis e madeiras, enfim, antes de te contar, eu quero pedir pra você se inscrever no canal e dar o seu joinha nesse vídeo se você tá gostando do vídeo. Se não estiver gostando, dá um joinha também. Partindo dessa ideia, a gente também pode utilizar móveis ou estantes para dividir um espaço. Então a gente pode trabalhar com nichos, com uma estante fixa, pode pegar um armário pronto ou uma estante pronta aí na sua casa e usar ele para delimitar. A partir daqui é um ambiente, a partir daqui é outro. Dá pra gente fazer um projeto bem interessante, uma ideia bem legal, utilizando os móveis ou que você já tem ou mandando fazer para dividir esse teu ambiente.
Porém, se você pegar um móvel pronto, a gente só tem que tomar um certo cuidado com o fundo dele, para que o fundo dele seja tão bonito quanto a frente, né? Então, muitos móveis que a gente compra pronto, eles têm um fundo mais simplificado ali, de Ocatex, então a gente pode trabalhar de alguma forma que esse fundo fique mais bonito. Ou você compra uma outra chapa para esconder, ou põe um papel de parede, faz uma textura no fundo para que o seu fundo do móvel seja tão bonito quanto a parte da frente. Uma outra ideia que confesso pra vocês, não sou muito fã, porém vi umas imagens bonitas e já tô até meio que se mudando de ideia. São as cortinas. Utilizar cortinas para dividir os espaços, principalmente se você mora num loft ou se você tem uma área íntima que é integrada com o restante da casa. Achei bem interessante utilizar cortinas porque ele vai te dar uma privacidade, vai ter um custo mais baixo e até que eu separei uns modelos aqui que eu gostei bastante. Outra ideia também que eu tô vendo bastante sendo utilizado em mostras de decoração, em showrooms, são as cordas. E cordas fica bem bonito, você pode usar em quarto de criança, pode utilizar em salas, dá pra usar em vários lugares as cordas dividindo o espaço. Na verdade ela não vai dividir muito, vai ficar meio aparente ali, né? Mas dá pra gente fazer um lance bem bacana, dá pra usar em ambientes comerciais também. Se você tiver um pouquinho mais de habilidade, dá pra fazer sozinho, só colocar uma ripa em cima, uma ripa embaixo, colocar aqueles ganchinhos fixados ali e passar as cordas. Só não vai usar uma corda feia, né? Compre uma corda bonita, uma corda naval, dá pra fazer uns nós ali bem interessantes também, dá pra criar várias estéticas utilizando cordas. E estruturas metálicas também que são bastante utilizadas em ambientes comerciais também podem ser usadas para dividir espaços, tanto em casas, tanto em residenciais quanto comerciais. Fica super bonito e a gente pode fazer utilização dela também criando estantes, trabalhando ali com madeira, dá para utilizar só elas, né, como se fossem grades. Ou dá para criar estantes, trabalhar com madeira, trabalhar com verdes, trabalhar com nichos, fazer prateleiras, enfim, para inventar várias coisas com estrutura metálica. Elas estão super em alta, a gente consegue fazer no preto, no branco, em dourado, em rosé, dá para trazer várias coisas diferenciadas com essas estruturas metálicas. Outra coisa também que normalmente é utilizado para ambientes comerciais, mas dá super pra gente utilizar na nossa casa também, são os vidros com estrutura ou sem estrutura. Dá pra gente dividir espaços utilizando vidros e a gente pode usar vidros jateados, vidros incolor, vidros esverdeados, vidros jateados, enfim, dá pra fazer várias possibilidades utilizando vidros. Vidros com esquadrilhas, sem esquadrilhas, dá pra dividir espaços, dividir ambientes, dividir a cozinha, enfim, dá pra fazer várias coisas com o vidro, vai ficar muito interessante também, basta ter criatividade. Bom, gente, essas foram as dicas do vídeo de hoje, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha nesse vídeo para não perder nenhum conteúdo que eu trago aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima!